Spes non confundit. Bula de proclamação do jubileu ordinário do ano de 2025, Francisco, bispo de Roma, servo dos servos de Deus. A quantos lerem esta carta, que a esperança lhes encha o coração. Primeiro, spes non confundit. A esperança não engana. Sob o sinal da esperança, o apóstolo Paulo infunde coragem à comunidade cristã de Roma. A esperança é também a mensagem central do próximo jubileu, que, segundo uma antiga tradição, o Papa proclama de 20 em 25 anos. Penso em todos os peregrinos de esperança que chegarão a Roma para viver o Ano Santo. E enquanto não podendo vir à cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, vão celebrá-lo nas igrejas particulares. Possa ser para todos momentos de encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus, porta de salvação. Com ele, que a igreja tem por missão anunciar sempre, em toda parte e a todos, como sendo a nossa esperança. Todos esperam. No coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo amanhã. Porém, esta imprevisibilidade do futuro vai surgir sentimentos, por vezes contrapostos, desde a confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. Muitas vezes encontramos pessoas desanimadas que olham com ceticismo e pessimismo para o futuro como se nada lhe pudesse proporcionar felicidade. Que o jubileu seja, para todos, ocasião de reanimar a esperança. A palavra de Deus ajuda-nos a encontrar as razões para isso. Deixemos-nos guiar pelo que o apóstolo Paulo escreve precisamente aos cristãos de Roma. Uma palavra de esperança. Uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos, na fé, a esta graça, na qual nos encontramos firmemente e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. São Paulo oferece-nos aqui vários pontos de reflexão. Sabemos que a carta aos Romanos assinala uma passagem decisiva da sua atividade evangelizadora. Até então, desenvolveu-a na zona oriental do Império. Agora, espera Roma com tudo o que esta representa aos olhos do mundo. Um grande desafio que há de enfrentar em nome do anúncio do Evangelho, que não conhece barreiras e nem fronteiras. A Igreja de Roma não foi fundada por São Paulo, mas este sente um vivo desejo de lá chegar logo que possível para levar a todos o Evangelho de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, como anúncio da esperança que realiza as promessas, introduz na glória e não desilude, porque está fundado no amor. 3. Com efeito, a esperança nasce do amor, e funda-se no amor que brota do coração de Jesus, trespassado na cruz. Se, de fato, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, por muito mais razão, uma vez reconciliados, havemos de ser salvos pela sua vida. E a sua vida manifesta-se na nossa vida de fé, que começa com o batismo, desenvolve-se na docilidade à graça de Deus, e é por isso animada pela esperança, sempre renovada e tomada inabalável pela ação do Espírito Santo. Na verdade,
É o Espírito Santo, com a sua presença perene no caminho da igreja, que irradia nos crentes a luz da esperança. Mantém-na acesa como uma tocha, que nunca se apaga, para dar apoio e vigor à nossa vida. Com efeito, a esperança cristã não engana nem desilude, porque está fundada na certeza de que nada e ninguém poderá jamais separar-nos do amor divino. Abre aspas. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em tudo isso, saímos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Cristo, que é o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Romanos 8, 35, depois 37 a 39. Por isso mesmo, essa esperança não cede nas dificuldades. Funda-se na fé e é alimentada pela caridade, permitindo assim avançar na vida. A propósito, escreve Santo Agostinho, em qualquer modo de vida, não se pode passar sem essas 3 propensões da alma: crer, esperar, amar. São Paulo é muito realista. Sabe que a vida é feita de alegrias e sofrimentos, que o amor é posto à prova quando aumentam as dificuldades e a esperança parece desmoronar-se diante do sofrimento. E, no entanto, escreve: gloriamo-nos também das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a firmeza, e a firmeza a esperança. Romanos 5, 3 e 4. Para o apóstolo, a tribulação e o sofrimento são as condições típicas de todos aqueles que anunciam o evangelho em contexto de incompreensão e perseguições, conforme 2 Coríntios 6, 3 a 10. Mas em tais situações, através da escuridão, vislumbra-se uma luz. Descobre-se que a evangelização é fundada pela força que brota da cruz e da ressurreição de Cristo. Isto faz crescer uma virtude que é parente próxima da esperança, a paciência. Habituamos-nos a querer tudo e agora, no mundo onde a pressa se tornou uma constante. Já não há tempo para encontrarmos, e com frequência as próprias famílias sentem dificuldades para se unir e falar calmamente. A paciência foi posta em fuga pela pressa, causando grave dano às famílias. Com efeito, sobrevém a intolerância, o nervosismo e, por vezes, a violência gratuita, gerando insatisfação e isolamento. Além disso, na era da internet, onde o espaço e o tempo são suplantados pelo aqui e agora, a paciência deixou de ser de casa. Se ainda fôssemos capazes de admirar a criação, poderíamos compreender como é decisiva a paciência. Esperar a alternância das ações com os seus frutos, observar a vida dos animais e os ciclos de respectivo desenvolvimento, ter os olhos simples de São Francisco, que no seu Cântico das Criaturas, escrito precisamente há 800 anos atrás, sentia a criação como uma grande família, chamando o irmão Sol e a Lua de irmã.
A paciência faz bem a nós próprios e aos outros. Frequentemente, São Paulo recorre à paciência para sublinhar a importância da perseverança e da confiança naquilo que nos foi prometido por Deus, mas, sobretudo, testemunhas que Deus é paciente conosco. Ele que é o Deus da paciência e da consolação. Romanos 15:5. A paciência, fruto, também ela do Espírito Santo, mantém viva a esperança e consolida como virtude e estilo de vida. Por isso, aprendamos a pedir muitas vezes a graça da paciência, que é filha da esperança, ao mesmo tempo, seu suporte. Um caminho de esperança. 5. Desse entrelaçamento de esperança e paciência, resulta claro que a vida cristã é um caminho que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança. Insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor Jesus. Apraz-me pensar que o percurso de graça, animado pela espiritualidade popular, tem antecedido a proclamação do primeiro jubileu em 1300. Com efeito, não podemos esquecer as diversas formas através das quais se derramou com abundância a graça do perdão sobre o santo povo fiel de Deus. Recordemos, por exemplo, o grande perdão que São Celestino V quis conceder a quantos iam à Basílica Santa Maria de Colemádio, em Áquila, nos dias 28 e 29 de agosto de 1294. 6 anos antes do Papa Bonifácio VIII instituir o ano santo. Por isso a Igreja já tinha experiência da graça jubilar, da misericórdia. E antes ainda, em 1216, o Papa Honório III acolheu a súplica de São Francisco, que pedia a indulgência para quantos tivessem visitado a Porciúncula dos 2 primeiros dias de agosto. O que viria a ser uma porciúncula? Você sabe, Roberto? Porciúncula é o lugar onde fica o espaço lá de Francisco de Assis, onde ele levantou a igreja. Ah, não estava preparado para essa palavra diferente. Então, vamos ver. Oi? Em Assis. Sim. Por isso, a Igreja já tinha experiência da graça jubilar da misericórdia. E antes ainda, em 1216, o Papa Honório III acolhera a súplica de São Francisco, que pedia a indulgência para quantos tivessem visitado a Porciúncula nos 2 primeiros dias de agosto. O mesmo se pode dizer da peregrinação a Santiago de Compostela. De fato, o Papa Calixto II, em 1122, concedeu que se celebrasse o jubileu naquele santuário sempre que a festa do apóstolo Tiago calhasse num domingo. É bom que continue essa modalidade generalizada de celebrações jubilares, de modo que a força do perdão de Deus sustente e acompanhe o caminho das comunidades e das pessoas. Não é por acaso que a peregrinação representa um elemento fundamental de todo o evangelho jubilar. Pôr-se a caminho é típico de quem anda à procura do sentido da vida. A peregrinação a pé favorece muito a redescoberta do valor do silêncio, do esforço, da essencialidade. Também no próximo ano, os peregrinos de esperança não deixarão de percorrer caminhos antigos e modernos,
para viver intensamente a experiência jubilar. Além disso, na própria cidade de Roma, haverá itinerários de fé que se juntarão aos tradicionais das catacumbas e das 7 igrejas. Deslocar-se de um país ao outro, como se as fronteiras estivessem superadas, passar de uma cidade a outra, contemplando a criação e as obras de arte, permitirá acumular experiências culturais diferentes e levar dentro de si, harmonizado pela oração, a beleza que faz agradecer a Deus as maravilhas que ele realizou. As igrejas jubilares, ao longo dos percursos e em Roma, poderão ser oásis de espiritualidade, onde é possível restaurar o caminho da fé e dessedentar-se nas fontes da esperança, a começar pelo sacramento da reconciliação, ponto de partida insubstituível de um verdadeiro caminho de conversão. Nas igrejas particulares, deve ser dada uma atenção especial à sua preparação dos sacerdotes e dos fiéis para as confissões e para o acesso a esse sacramento na sua forma individual. Aos fiéis das igrejas orientais, sobretudo aqueles que já estão em plena comunhão com o sucessor de Pedro, quero dirigir um convite particular a cumprir essa peregrinação. Eles que tanto sofreram, muitas vezes até a morte, pela sua fidelidade a Cristo e à Igreja, hão de sentir-se particularmente bem-vindos a Roma, que também é mãe para eles, e conserva tantas memórias da sua presença. A Igreja Católica, que está enriquecida pelas suas liturgias muito antigas e pela teologia e a espiritualidade dos padres, monges e teólogos, quer exprimir simbolicamente o acolhimento deles e dos irmãos e irmãs ortodoxos num tempo em que vivem já a peregrinação da Via Sacra, sendo muitas vezes obrigados a deixar as suas terras de origem, as suas terras santas, onde a violência e a instabilidade os expulsam rumo a países mais seguros. Para eles, a experiência de ser amados pela Igreja, que não os abandonará, mas há de acompanhá-los para onde quer que forem, torna ainda mais forte o sinal do jubileu. 6. O Ano Santo de 2025 está em continuidade com os anteriores eventos de graça. No último jubileu ordinário, atravessou-lhe o limiar dos 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo. Em seguida, no dia 13 de março de 2015, proclamei um jubileu extraordinário, com o objetivo de manifestar e permitir encontrar o rosto da misericórdia de Deus. Anúncio central do Evangelho para toda a pessoa, em cada época. Agora chegou o momento de um novo jubileu, em que se abre novamente, de par em par, a Porta Santa, para oferecer a experiência viva do amor de Deus, que desperta no coração a esperança segura da salvação em Cristo. Ao mesmo tempo, este Ano Santo orientará o caminho rumo a outra data fundamental para todos os cristãos. De fato, em 2033, celebrar-se-ão os 2000 anos da redenção,
realizada por meio da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Abre-se assim, diante de nós, um percurso marcado por grandes etapas, na quais a graça de Deus precede e acompanha o povo que caminha zeloso na fé, diligente na caridade e perseverante na esperança. 1 Tessalonicenses 1-3. Sustentado por tão longa tradição, é certo de que o ano jubilar poderá ser para toda a Igreja uma intensa experiência de graça e de esperança. Estabeleço que a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, seja aberta no dia 24 de dezembro de 2024, iniciando assim o jubileu ordinário. No domingo seguinte, 29 de dezembro de 2024, abrirei a Porta Santa da minha Catedral de São João do Latrão, que celebrará no dia 9 de dezembro deste ano 1700 da sua dedicação. Posteriormente, no dia 1º de janeiro, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, será aberta a Porta Santa da Basílica Papal de Santa Maria. Por fim, no dia 5 de janeiro de 2025, será aberta a Porta Santa Basílica Papal de São Paulo, fora do muro. Essas últimas 3 portas serão fechadas no domingo 28 de dezembro do mesmo ano. Estabeleço ainda que no domingo 29 de dezembro de 2024, em todas as catedrais e concatedrais dos bispos diocesanos, celebre a Santa Missa, como abertura solene do ano jubilar, segundo o ritual que será preparado para a ocasião. Quanto à celebração na igreja concatedral, o bispo poderá ser substituído por um delegado, propositadamente designado. A peregrinação, desde a igreja acolhida para a concentração até a catedral, seja o sinal do caminho de esperança que, iluminado pela palavra de Deus, une os crentes. Durante o percurso, leiam-se algumas passagens deste documento e anuncie-se ao povo a indulgência jubilar, que poderá ser obtida segundo as prescrições contidas no mesmo ritual para a celebração do jubileu nas igrejas particulares, durante o Ano Santo, que terminará nas igrejas particulares no domingo, dia 28 de dezembro de 2025. Zele-se para que o povo de Deus possa acolher com plena participação tanto o anúncio da esperança e da graça de Deus, como os sinais que atestam a sua eficácia. O jubileu ordinário terminará com o encerramento da Porta Santa da Basílica Papal de São Pedro, no Vaticano, na solenidade da Epifania do Senhor, dia 6 de janeiro de 2026. Que a luz da esperança cristã chegue a cada pessoa como mensagem do amor de Deus dirigida a todos, e que a Igreja seja testemunha fiel deste anúncio em todas as partes do mundo. Sinais de esperança. Número 7. Além de beber a esperança na graça de Deus, somos também chamados a descobri-la nos sinais dos tempos que o Senhor oferece. Como afirma o Concílio Vaticano II, abre aspas, é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura e da relação entre ambas. Fecha aspas.
Por isso, para não cair na tentação de nos considerarmos subjugados pelo mal e pela violência, é necessário prestar atenção a tanto bem que existe no mundo. Porém, os sinais dos tempos, que contêm o anélito do coração humano, carecido da presença salvífica de Deus, pedem para ser transformados em sinais de esperança. 8. Que o primeiro sinal de esperança se traduza em paz para o mundo. Mas, uma vez imerso na tragédia da guerra, esquecida dos dramas do passado, a humanidade encontra-se de novo submetida a uma difícil prova que vê muitas populações oprimidas pela brutalidade da violência. Faltará ainda a esses povos algo que não tenham já sofrido? Como é possível que o seu desespero, grito de ajuda, não impulsione o responsável das nações a querer pôr fim aos demasiados conflitos regionais, ciente das consequências que daí podem derivar a nível mundial? Será excessivo sonhar que as armas se calem e se deixem de difundir destruição e morte? O jubileu recorde que serão chamados filhos de Deus todos aqueles que fazem obreiros de paz. Mateus 5:9. A necessidade da paz interpela a todos e impõe a prossecução dos projetos concretos, que não falte o empenho da diplomacia para se construírem de forma corajosa e criativa espaços de negociação em vista de uma paz duradoura. Olhar para o futuro, número 8. Olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão da vida carregada de entusiasmo para transmitir. Infelizmente, em muitas situações, temos de constatar que falta essa perspectiva. A primeira consequência é a perda do desejo de transmitir a vida. Por causa dos ritmos frenéticos da vida, dos receios face ao futuro, da falta de garantias laborais e de adequada proteção social, de modelos sociais ditados mais pela procura do lucro do que pelo cuidado das relações humanas, assiste-se em vários países a uma preocupante queda da natalidade. Já em outros contextos, para o incremento demográfico, em vez do consumismo exacerbado e seletivo de alguns, é uma forma de não enfrentar os problemas. A abertura à vida, com uma maternidade e uma paternidade responsáveis, é um projeto que o Criador inscreveu no coração e no corpo dos homens e das mulheres. Uma missão que o Senhor confia aos cônjuges e ao seu amor. Além do empenho legislativo dos estados, é urgente que não lhes falte o apoio convicto das comunidades crentes e da inteira comunidade civil, em todas as suas componentes, porque o desejo dos jovens de gerar novos filhos e filhas, como fruto da fecundidade do seu amor, dá futuro a toda a sociedade. E é uma questão de esperança. Depende da esperança e gera esperança. Por isso, a comunidade cristã não pode ficar atrás de ninguém no apoio à necessidade de uma aliança social em prol da esperança, que seja inclusiva e não ideológica, que trabalhe pelo futuro, marcado pelo sorriso de tantos meninos e meninas
que em muitas partes do mundo venham encher os demasiados berços vazios. Todos, na realidade, sentem a necessidade de recuperar a alegria de viver. Porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:26, não pode contentar-se por sobreviver ou ir vivendo nem conformar-se com o tempo presente, satisfazendo-se com realidades apenas materiais. Isto fecha-nos no individualismo, que corrói a esperança, gerando uma tristeza que se aninha no coração, tornando-nos amargos e impacientes. No ano jubilar, seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade. Penso nos presos. Peraí. Perdão. Os presos que, privados da liberdade, além da dureza de reclusão, experimentam dia a dia o vazio afetivo, as restrições impostas e, em não poucos casos, a falta de respeito. Proponho aos governos que o ano jubilar tome iniciativas que lhe restituam a esperança, formas de amnistia ou de perdão de pena, que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade. Percursos de reinserção na comunidade, aos quais respondam um compromisso concreto de cumprir as leis. Trata-se de um apelo antigo, que, provindo da palavra de Deus, permanece com todo o seu valor sapiencial ao invocar atos ciência e libertação que permitam recomeçar. Santificarei o 50º ano, proclamando na vossa terra a libertação de todos os que habitam. Levítico 25:10. O que está estabelecido na lei mosaica é retomada pelo profeta Isaías. O Senhor enviou-me para levar a boa nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos irados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar um ano de graça ao Senhor. São palavras que Jesus fez suas no início de seu ministério, declarando em si mesma o cumprimento do ano favorável da parte do Senhor. Lucas 4:19. Em todos os cantos da terra, os crentes, especialmente os pastores, façam-se intérprete desses pedidos, formando uma só voz que peça corajosamente condições dignas para quem está recluso, respeito pelos direitos humanos e, sobretudo, a abolição da pena de morte, uma medida inadmissível para a fé cristã, que aniquila qualquer esperança de perdão e renovação, a fim de oferecer aos presos um sinal concreto de proximidade. Eu mesmo desejo abrir uma porta santa numa prisão, para que seja para eles um símbolo que os convide a olhar o futuro com esperança e renovado compromisso de vida.